Para compreender esta videoaula, você precisa primeiro assistir a videoaula que está projetada aí no vídeo, como desenvolver um sermão temático. Essa videoaula ensina como você estruturar, desenvolver, estruturar e executar um sermão temático. Eu vou deixar o link aí na descrição e após você assistir essa videoaula, você então vai tentar realizar o checklist, que é o objetivo dessa aula. Qual a finalidade do checklist? Para que você precisa assistir a esse vídeo que ensina você a utilizar esse checklist do sermão temático? O checklist foi algo que eu implementei nas minhas aulas presenciais e ele permitiu uma apreensão maior, porque o aluno sabe o que ele precisa fazer em cada ponto do sermão. Então, com isso, ele consegue gravar um sermão, assistir o sermão ou ouvir o sermão depois de gravado, preencher o checklist, perceber onde ele acertou, onde ele errou e avaliar a nota do seu sermão. Ou seja, ele alcança um objetivo que nós podemos chamar de perfeição de uma forma mais fácil. A primeira parte então do nosso checklist, lembrando que esse checklist é do sermão temático, portanto, se você for utilizar esse checklist, você deve pregar um sermão temático e avaliar então depois se você conseguiu alcançar as partes importantes de um sermão temático. A primeira parte é na introdução, que é onde nós iniciamos o nosso sermão. A primeira questão que você deve observar, qual a sugestão? Grave um sermão temático em vídeo ou em áudio. Se gravar em vídeo é melhor, porque você consegue ver também, além da voz e além do sermão em si, a sua postura, como que você se comportou, posição da mão, dos olhos, né? Enfim, da face, né? Então, você ouvindo depois o sermão que você pregou, a primeira questão que você deve observar: o tema, você anunciou o tema logo no início da mensagem? Se você perceber que você anunciou, você marca sim. Se você percebeu que você esqueceu de anunciar o tema logo no início, você marca não, faz um X ali. O sermão começou com um versículo ou passagem que não foi mais trabalhado durante a pregação? Ou seja, o sermão temático, você vai assistir na videoaula, quando você utiliza um texto no início, aquele texto é só para dar início ao sermão. Você não pode ficar o sermão inteiro em cima daquele texto. Então você fez isso? Se sim, sim. Se não, você marca não. O pregador orou antes de começar definitivamente a mensagem? Não tem hora certa para orar. Não pode ser no começo, antes da leitura do texto, depois da leitura do texto, né? Você vai marcar sim se você orou, não se você não orou. O versículo lido inicialmente serviu para fazer a introdução da mensagem e remeter ao tema escolhido? Já que o sermão temático, você não fica o sermão inteiro em cima do versículo que você leu logo no início, a pergunta é: o texto que você leu no início da mensagem, antes de uma ilustração, depois de uma ilustração, não importa, no início da mensagem, esse versículo tem a ver com o seu tema? Ajuda no seu tema? Ou é um versículo que não tem nada a ver com o seu tema? Se ele ajuda no seu sermão temático, você marca sim. Se você percebeu que você leu um texto que não foi bom, não foi uma boa escolha, você marca não. A introdução deu pistas do que seria tratado no sermão? Essa parte é muito importante. Será que as pessoas perceberam do que você iria trabalhar no seu sermão? Perceberam sobre o que você iria pregar? Se você acha que sim, se a sua introdução causou essa vontade da pessoa continuar te ouvindo, então você marca sim. Se você percebeu que você fez uma introdução e já foi para a primeira divisão e na verdade nem parece que você fez uma introdução, você marca não. Houve transição entre a introdução e o primeiro tópico? Quando você saiu da introdução e você foi para a primeira divisão, você fez uma transição, você anunciou o primeiro aspecto do sermão que você iria trabalhar, a primeira lição que você iria trabalhar, você anunciou a primeira descoberta que vocês iriam trabalhar ali nesse sermão?
Você fez uma transição ou você não fez uma transição? Você passou direto, nem parece que acabou a introdução e já começou o sermão propriamente dito. Se você fez a transição, você marca sim. Se você não fez a transição, você marca não. Durante a primeira divisão, ou quando você está trabalhando a primeira explicação acerca do seu tema, já que o sermão é temático, em cima do primeiro texto que você escolheu para explicar o seu tema. A primeira divisão, ou primeiro tópico, foi construído com base em uma passagem bíblica diferente do texto lido na introdução e estava ligado ao tema ou título. Então, se por exemplo, você utilizou na introdução um exemplo hipotético, você está trabalhando como vencer as adversidades da vida e você leu lá um versículo de Salmos, mas agora aqui você está utilizando outro texto, você está utilizando, por exemplo, um texto baseado na vida de Jó, como que Jó venceu as dificuldades da vida. Se sim, se você está trabalhando um texto diferente, ou o primeiro texto para explicar esse tema, você marca sim. Se você percebeu que você já está na explicação do sermão e ainda está no mesmo texto que você leu no início, você marca não. A argumentação na primeira divisão lembrou o tema ou o título e ajudou a esclarecê-lo. Está argumentando acerca do texto que você leu, né? Essa argumentação ajuda a responder o título ou tema, ajuda a esclarecê-lo. Se sim, você marca sim. Se você percebeu que você fez uma argumentação que não ajuda a explicar o seu tema, você marca não. A argumentação na primeira divisão foi fiel ao texto bíblico ou fiel apenas ao tema do pregador? Isso é importante. Você nunca pode se preocupar apenas com o seu tema, mas sim com o seu texto. O texto em que você está lendo. Você utilizou você se preocupou com o contexto do texto que você está lendo? Você explicou o tema com esse texto, mas utilizando todo o contexto dele? Se sim, você marca sim. Se não, você marca não. Houve transição entre a primeira divisão do sermão e a segunda? Você revisou o tema? Você revisou a primeira divisão e anunciou a segunda divisão do sermão? Se você fez isso, você marca sim. Agora, se você mudou de texto, se você foi para outro texto, de uma forma assim que você nem avisou as pessoas sobre, você nem relembrou o tema que você está trabalhando, você nem revisou qual foi a primeira solução que você encontrou, ou chame como você preferir, a primeira lição, a primeira questão que envolve isso, você nem revisou e já foi para o segundo texto, aí você marca não. Nós estamos trabalhando o nosso checklist com base em um sermão de 3 divisões, assim como a videoaula. Para que esse checklist funcione, obrigatoriamente você vai precisar pregar um sermão de 3 divisões. A segunda divisão e a terceira divisão, os itens são os mesmos no checklist. A segunda divisão ou segundo tópico foi construído com base em uma passagem bíblica diferente do texto lido na primeira divisão e estava ligado ao tema ou título. Entenda isso daqui. Nós estamos diante de um exemplo aqui nessa aula em um tema como enfrentar as adversidades da vida. O primeiro texto que você utilizou para mostrar como enfrentar, digamos que você utilizou lá baseado na vida de Jó. E agora, qual que é o texto que você está usando na segunda divisão? É o mesmo texto ou é um texto diferente? Tem que ser um texto diferente para o sermão ser temático. Você está utilizando um texto, por exemplo, baseado na vida de Davi agora? Se você está fazendo isso, se você nesse ponto está usando outro texto, você marca sim. Se você está no mesmo texto ainda, você marca não. A argumentação na segunda divisão lembrou o tema ou o título e ajudou a esclarecê-lo? Se você percebeu que você conseguiu alcançar esse objetivo, marca sim, se não, marque não. A argumentação na segunda divisão foi fiel ao texto bíblico ou fiel apenas ao tema do pregador? Exatamente como na primeira divisão. Marque aí sim ou não. Houve transição entre a segunda divisão do sermão e a terceira? Você revisou o seu tema? Revisou o que você aprendeu na primeira divisão? O que você acabou de aprender na segunda divisão? E anunciou, chamou a terceira lição, essa questão da palavra que você vai usar aqui, né? Nem sempre é lição. Tem gente que não gosta de usar a palavra lição. Enfim, você vai se habituar a usar uma palavra nesse momento, né? Mas você anunciou a sua terceira divisão,
ou o terceiro texto que você vai trabalhar para continuar descobrindo como enfrentar as adversidades da vida? Então, se você fez isso, marque sim. Se você percebeu que você não fez, você passou direto, você terminou um texto, já foi para outro e não fez essa transição, marque não. Continuando o checklist, a terceira divisão ou terceiro tópico foi construído com base em uma passagem bíblica diferente do texto lido na primeira e na segunda divisão e está ligado ao tema ou título. Relembrando, estamos um tema hipotético aqui para essa aula, como enfrentar as adversidades da vida. Você trabalhou um texto de Jó na primeira divisão, trabalhou um texto de Davi na segunda divisão. Você está na terceira divisão em um texto diferente agora? Você está trabalhando um outro texto que não é nem aquele de Jó, nem aquele de Davi aqui nesse momento? Se sim, e se esse texto, se a argumentação desse texto ajuda no tema, você marca sim. Se você percebeu que você está aqui na terceira divisão, mas está no mesmo texto ainda da segunda, o que é pior, o mesmo texto da primeira, marque não. A argumentação na terceira divisão lembrou o tema, o título e ajudou a esclarecê-lo? Marque aí sim ou não. A argumentação na terceira divisão foi fiel ao texto bíblico ou fiel apenas ao seu tema? Marque aí sim ou não. Você sempre precisa estudar o contexto do texto. Você trabalha, quando você tem 3 divisões no sermão temático, você explora o contexto de cada texto que você lê, ainda que de uma forma resumida por causa do tempo. Você não quer pregar um sermão de mais de 40 minutos, de mais de 1 hora. Nos dias de hoje isso é complicado. Então você tem que ser enxuto, mas você não pode deixar de trabalhar o contexto. O sermão precisa ser bíblico. O sermão não pode ter um compromisso somente com o tema, ele precisa ser bíblico. Houve transição entre a terceira divisão do sermão e a conclusão? E como que você sabe se você fez bem essa transição? A essa altura, você fez a transição para entrar na conclusão? A transição para entrar na conclusão é a coisa mais fácil de fazer. Com uma breve palavra concluindo, você fez a transição. Quando você usa essa palavrinha mágica no sermão concluindo, você faz o ouvinte perceber que você está indo para os últimos momentos da pregação. Uma pena que muitos pregadores usam esse termo concluindo, mas demora muito para terminar o sermão. Depois da palavra concluindo, o seu sermão deve ser muito breve dali em diante. Então, se você usou concluindo, a partir daqui você já está na conclusão do seu checklist. O pregador revisou o tema e as divisões que usou no sermão. Como vencer as adversidades da vida? E aí, qual o subtítulo que você deu lá na divisão 1? Qual o subtítulo que você deu lá na segunda divisão? Qual o subtítulo que você deu lá na terceira divisão? Na videoaula você tem alguns exemplos lá. Se você fez isso, marque sim. Se não fez, marque não. O pregador fez o apelo que o lembre de sua responsabilidade diante do que foi pregado. Aqui é um momento de apelo na conclusão. Se você fez um apelo diante de tudo que você pregou, marque sim. Se você não fez, marque não. E isso é uma falha muito grave que nunca deve acontecer na conclusão. Você se sentiu desafiado a alguma coisa que esteja relacionada com o tema da mensagem? Percebeu algo que precisa fazer pensando em seu futuro, pessoal, família, amigos, sociedade? Se você percebeu algo que você se sinta desafiado, marque sim. Se não, marque não. Acabou o checklist. Agora é muito fácil. Esse sermão, ele tem uma nota que eu usei de exemplo aqui, 2, né? Podia ser 10, só que daí mudaria todos os pontos por sessão. Então, nesse caso, vale 2. Que quando eu usei esse checklist, na matéria que eu utilizei, nós fizemos uma avaliação valendo 2 pontos. Todos aqueles que você marcou sim, você soma. Todos os que você marcou não, você não soma. E assim você chega à nota. Se tudo você marcou sim, o seu ponto é 2. Se você marcou não em 2, que vale 0,10, seu sermão é 1,8. Se você marcou não em 4, que vale 0,10, seu sermão teve nota 1,6. Quanto menor for a sua nota, mais você precisa fazer novamente a pregação, esse checklist, até que você alcance 2. O ideal é que você pregue até que você alcance nota máxima, o que mostra que você está pregando com eficiência e certamente o seu sermão será muito apreciado pela igreja. Você acompanhou a imagem do checklist durante o desenvolvimento dessa aula.
O cabeçalho sim, não ficou apenas na primeira. A primeira coluna sempre é do sim, a segunda coluna sempre é do não. E você pode desenvolver um checklist igual a esse, né? Caso você tenha dificuldade, escreva para mim no comentário do vídeo. Nós arrumamos uma forma de te enviar esse checklist. Você imprime para que você possa utilizar após você gravar, como sugerido durante a aula, o seu sermão temático. Volto a dizer, sugiro que você grave em vídeo, porque gravando em vídeo você consegue observar também a sua postura, o que é muito importante na pregação. Mas nada te impede de gravar em áudio, ouvir, e após ouvir, conforme você for ouvindo a sua mensagem, você vai marcando os itens no seu checklist e ao final você perceberá onde você acertou e onde você errou durante a mensagem.